minha versão, ela descreve uma em letras gigantes. Então eu acredito que ela quis destacar essa uma mulher das demais mulheres. Sim. Né? Essa uma mulher das mulheres, né? Das mulheres dos filhos dos profetas. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: que eu vou fazer, né? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Partiu ele e fechou a porta sobre os seus filhos, e eles traziam as vasilhas e ela lá enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse ao seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Vamos orar, vamos interceder. Deus veio sobre nós. Deus, tu és soberano nessa casa, tu és soberano na nossa vida. Senhor, faça a tua vontade, o teu querer. Obrigado, Jesus. Nem uma palavra, Senhor, escrita por mim, mas eu acredito que foi o Senhor me falando naquela hora. Porque eu não poderia saber o que teus servos querem, o que teus servos precisam. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é um Deus onisciente e onipotente. Você está em todos os lugares. O Senhor é um Deus maravilhoso, capaz de alimentar aquele que por pouco tem pedido e por muito tem pedido também. O Senhor é capaz, os seus olhos percorrem a terra toda, e o Senhor vê tudo aquilo que precisamos. O Senhor ouve tudo aquilo que falaram, que falam sobre nós. O Senhor vê tudo aquilo que fazem sobre nós. O Senhor é o Deus, nosso Deus maravilhoso. E eu quero essa noite ser usada, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Amém. Uma mulher das mulheres, quer dizer que tinha muitas mulheres. Quer dizer que não tinha só uma mulher que era filha de profeta. Quer dizer que não tem só você que precisa. Você não é a única pessoa que precisa que o profeta, que Deus venha sobre você e ouça as suas palavras, né? Se você tem a sua dor, e a sua dor não pode ser maior nem menor que a minha. Cada um tem a sua dor. Eu posso achar a sua dor e falar: meu Deus, eu preciso de tanto. Mas para mim está doendo demais. E a sua dor pode ser isso também. Para você pode ser um mar, uma coisa gigantesca. Para mim pode ser pouco. Mas eu não tenho que ver o tamanho da sua dor. Eu tenho que aceitar e estender a mão para você, né? Dirigiu ao profeta Eliseu e quis frisar o quanto o seu marido, ela se dirigiu ao servo Eliseu e falou assim: o senhor sabe que o meu marido, ele morreu, mas você sabe que ele temia o Senhor. Você sabe o quanto ele temia. Quer dizer que era um homem que temia o Senhor, que andava nos caminhos do Senhor. Só que veio sobre mim também como se diz assim, alguém que não estava muito organizado, alguém que devia, porque não tem como um credor vir cobrar aquilo que você não deve. Você pode estar na casa do Senhor, você pode temer ao Senhor e você pode andar nos caminhos do Senhor, mas isso não quer dizer que alguma vez ou outra você não vai vacilar, você não vai fazer uma conta errada, você não vai se organizar mal e você não vai cair na conta de um credor. O credor dessa noite aqui, esse credor que ela está falando, espiritualmente a gente falando, é o credor das nossas almas, é aquele que vem cobrar todo o tempo, aquele que quer todo o tempo pegar os nossos filhos, pegar tudo aquilo que nós temos. No caso da minha mulher, só tinha os 2 filhos, né? O credor dessa noite quer pegar o que você tem, não importa se é filho, se é mãe, se é pai, não importa. Ele quer tomar o que você tem. Então, quando eu li essa passagem, que eu cheguei nessa... Era um homem que temia Deus,
mas o credor veio, quer dizer que ele devia algo. Quer dizer que alguma coisa não estava encaixada. E às vezes a gente está assim. Às vezes a gente tem o Senhor, vem na casa do Senhor, faz de tudo para o Senhor, mas alguma coisa ainda precisa ser restaurada, alguma coisa ainda precisa ser organizada na nossa vida. Eu tenho minhas faltas de organização e acredito que eu estou entrando no eixo, porque Deus tem cobrado cada coisa que é só Deus mesmo. Tem muita gente que pensa que deixar uma herança. Eu vou colocando pontos aqui para não se ler. Esse senhor, esse homem, esse servo, tem muita gente que fala assim, eu preciso deixar uma herança, né? Ele não deixou herança. Mas eu acredito que a gente tem que deixar legados. Eu falei que a minha filha não lascar. Porque eu não vou deixar muita coisa material, não. Porque eu acredito que coisa material se conquista toda hora. Mas o legado, minha mãe era, os meus pais eram. E o legado mais importante assim, que eu quero deixar para minhas filhas é o legado do altar, sabe? É aquilo que eu faço no altar, aquilo que elas me veem fazendo no altar. Eu quero que um dia, numa fase da vida delas, elas falem assim, o Deus da minha mãe faz. O Deus da minha mãe faz. Eu olho a Deus, mas o Deus da minha mãe faz. Eu estava na igreja quando a minha mãe pediu e alcançou. Eu estava na igreja quando aquilo aconteceu e minha mãe foi curada. É isso que eu quero deixar para minhas filhas, é esse legado. Porque essa é a melhor herança, né? Eu ainda falava com a pastora esses dias que a gente tem tanto sonho, mulher sonha. Gente do céu, mulher sonha acordar, dormindo, mulher sonha. Eu falava assim, pastora, eu também, a gente falava coisa de material mesmo. E ela falava, esse projeto não é para agora. Eu falei, pastora, eu falei assim, sabe o que é pior disso, pastora? É que vai ficar. Né? A gente projeta, mas vai ficar. E esse legado que a gente vai deixar, a gente não vai ser esquecido. As palavras que a gente usou, há tantas vezes que a gente orou nos nossos filhos, sabe? E essa mulher, eu acredito que esses filhos obedeceram a ela nesse momento, porque muitas vezes os filhos dela podiam falar, eu vou caçar vazia uma hora dessa, ou nada. Mas elas obedeceram porque ela sabia que o pai temia, então ela via o que Deus fazia na vida delas, na vida deles. Por isso os filhos obedeceram. O segundo ponto é nós acharmos que não temos muito para oferecer. Às vezes, essa mulher fala assim, não tenho nada. Não tenho nada. E às vezes a gente fala assim, mas eu vou fazer o que na igreja? Eu não sei nem varrer. Vou fazer o que na igreja? Cantar? Meu Deus, não posso não. Meu Deus, tem assim, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Essa mulher só tinha uma botija. Uma botija de azeite. Né? O azeite, ele significa para mim unção. Né? A unção, quando você é ungido, você é derramado azeite sobre você. Então, mesmo que seja uma botija, ela tinha um pouco de unção. Ela tinha um pouco de unção. E às vezes a gente não precisa de muito. A gente precisa trabalhar no pouco que a gente tem. Renan, a sua empresa hoje é um grão de areia. Ela é uma botija. Ela é uma botija. Se você souber pedir, se você souber colocar o marketing, vai vir muitas vasilhas e só azeite vai ser derramado. Eu acredito nisso. Eu creio. Porque a prática você já tem. Né? Então, assim, essa mulher, ela tinha... Aí que pega o ponto que eu falei do relacionamento, né? Tinha que ter um relacionamento muito forte com os vizinhos. Porque tem vizinho que você fala assim, mas uma vasilha, tem vizinho que não empresta, gente. Depende de você, como você comporta, como você fala com seus vizinhos, como você trata, qual a altura do seu som, dos seus gritos dentro da sua casa. Tem vizinho que não vai emprestar nem não dá correr para você. Nem uma agulha, se você precisar. Entendeu? Então, assim, o relacionamento aí fala que ela era uma boa vizinha. Ela era uma boa pessoa, senão ela não teria conseguido tantas vasilhas. E a gente? Se a gente precisar de uma vasilha, se você precisar de uma palavra, hoje a vasilha ela é um pouquinho. E se você precisar
precisar de uma palavra do seu vizinho? E se você precisar dar uma palavra do seu vizinho? Vizinho que eu falo, gente, não é só o vizinho propriamente da casa orando. Mas as pessoas que Deus vai colocando nas nossas vidas. Né? Deus vai colocando essas pessoas na nossa vida. Se a gente não tiver como pedir uma vasilha, uma ajuda. A vasilha hoje significa uma ajuda. Me dá uma ajuda para mim transbordar aqui. Me dá uma ajuda para mim transbordar ali. Sabe, relacionamento nem sempre é fácil. Porque não é todo dia que você amanhece bem, não. Tem dia que fala bom dia por quê? E tem dia que você por flores, né? Parece que, sei lá. Mas a gente tem que ter o autocontrole e assim, as pessoas não têm culpa dos nossos problemas, né? As pessoas não têm culpa do que a gente vive na nossa vida e nem das colheitas que nós fazemos. E qual é a sua relação com as pessoas? Que tipo de relação que você tem com as suas pessoas? Se hoje você precisasse de uma vasilha, se hoje você precisasse de um conselho, se hoje você precisasse de uma pessoa para você falar assim, não estou suportando mais, eu preciso conversar. O que nós teríamos? Sabe, essa passagem, ela me ensinou muito sobre... Porque às vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer para Deus. E a gente tem. Nem que for um pouquinho, sabe? Às vezes a gente conversa com as pessoas e às vezes as pessoas falam assim, eu não sei fazer nada. Quando eu entrei na igreja, sabe, Rafa? Eu também não sabia fazer nada não. Mas eu tinha um pouquinho, a minha botija era vontade, sabe? E engraçado que hoje tocou o primeiro hino que eu cantei na igreja. Engraçado aquele para te adorar. Eu cantei numa quinta-feira. E eu lembro desse hino porque estava nos dias que eu tinha sido assaltada. Eu trabalhava no salão, trabalhava firme no salão. E era final de dezembro, era dia 21, mais ou menos, de dezembro. E eu lembro que era uma quinta-feira, eu fui trabalhar. Eu lembro que era dia 20 que eu tinha pegado o 13º, e naquela época a gente tinha o costume de deixar o dinheiro no banco, a gente carregava na bolsa, porque sempre ficou louco, né? E eu lembro que eu tinha feito uma unha de porcelana e eu tinha feito várias unhas, porque era final de ano, estava todo mundo atrás. Eu lembro que no total, entre vale, 13º e as unhas que eu tinha feito, eu tinha uns R$800 na carteira. E eu lembro que era 9 horas da noite, já estava muito tarde, a gente cansada. E no outro dia eu ia trabalhar na empresa ainda. E entrou um dos caras lá e levou até tinta de cabelo que tinha, shampoo, tudo. E eles pegaram a minha carteira e falaram, meu Deus. E tinha uma senhorinha lá de uns 89 anos. E ela não se dava conta que ela estava sendo assaltada. E eu falava para ela, não, vai ficar tudo bem. Deus está aqui com a gente. Ela era nova convertida, Deus vai dar tudo certo. E eles trancaram a gente numa sala e levaram tudo. Eu falava, moço, não faz isso não, é o único dinheiro que eu tenho. E ele falou assim, é o único dinheiro que ela tem. Nós vamos precisar também disso. E levar. E no outro dia a gente teve que fazer o BO. No outro dia era quinta-feira e tinha culto. Eu fiz BO, não fui trabalhar. E eu fui pro culto. À noite, que era de quinta-feira, e o pastor perguntou quem tinha um testemunho, né? O testemunho para mim naquele dia era porque minha vida tinha sido salva. Eu só queria sair viva daqui. Sabe? Para mim, assim, eu só falava, você está tão calma. Depois eu falei, nossa, eu estou tão calma. Parecia uma comandante no crime, porque eu estava muito legal, mas tudo certo. Porque Deus está com nós, eu estava tão ativa a minha fé aquele dia. Né? É o primeiro amor, né? O que a gente estava conversando, que precisa ser ativado, né? Dentro do nosso coração. Por isso, porque eu estava calma que Deus ia me dar na minha vida. E eu estava agradecendo só pela minha vida. Eu estava agradecendo porque eu tinha saído do vídeo, porque não tinha matado ninguém, não tinha machucado. Só tinha mulheres lá, ele podia fazer, né? Coisas muito horrendas com a
dia 22 eu não fui trabalhar, eu fui fazer BO junto com o pessoal do salão. E no dia 23 eu fui trabalhar. E quando eu cheguei na fila, eu trabalhava na empresa de manhã. E quando eu cheguei na fila, todo mundo olhando pra minha cara. Eu falei assim, tá tudo bem, gente, pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Eu tô bem, coisas materiais a gente conquista de novo. Isso aí a gente trabalha, a gente conquista, somos guerreiras. Eu tava com esse texto, né? E eu comecei a ver uma movimentação dentro da empresa. E a empresa falou assim, aí vieram com um papel, a minha irmã veio entregar, ela trabalhava comigo, ela veio com um envelope, gordo assim, e falou assim, isso aqui é pra você. Eu falei, o que é isso? Aí ela falou assim, isso aqui é o que a gente conseguiu arrecadar. Gente do céu, de 800 pulou para 1.500, acho que 1.200 na época. Glória a Deus. E eu lembro que quando eu cheguei no salão, porque eu fui trabalhar no outro dia também no salão. Eu saía da empresa e ia para o salão. A mulher também tinha feito um rateio lá e dividiram entre a minha e a cabeleireira. Isso aqui, de 800 reais, eu acho que foi para 1.500 reais na época. E eu ficava assim, Deus conservou, Deus conservou. E eu cheguei no domingo e o pastor começou a falar do meu testemunho, tá vendo? Ali foi assaltada, mas pela glória de Deus e tal. E eu falei, será que o senhor nem sabe o que ele fez? O senhor nem sabe o que ele fez. E o pastor, vem contar então. E eu contei. E a igreja, ela foi muito receptiva, todo mundo ficou muito alegre. Por quê? Porque eu tinha um pouquinho, eu tinha uma botija. Só que eu achei que não tinha nada aquele dia. Eu pensei como muitos de nós pensamos, que nós vamos para a igreja, sentamos e tá bom, sabe? Temer o Senhor aí no banco e falar com o Senhor aí no banco e orar de vez em quando em casa. E eu achei que eu só tinha essa botija e já estava bom, mas Deus derramou só aquele dia, Deus derramou sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu morava sozinha com a minha filha, eu era o sustento da minha casa. Eu estava desesperada, mesmo querendo ter muita fé, porque eu estava viva, é lógico, eu estava alegre. E eu falava mesmo, eu falei, não, eu conquisto de novo. A gente vai conquistar de novo, não tem problema. Mas Deus nos surpreende. Deus ele surpreende a gente de uma tal maneira que às vezes a gente acha que tem tão pouco para oferecer e ele só precisa desse pouco. Quando o menino levou 5 pães e 2 peixinhos, era o que ele tinha. Era para o próprio café dele, gente. Era um pouquinho. Deus não precisa de muito para agir na sua vida. Ele precisa que você entenda que Ele tem algo com você. Que você tem um propósito. Ele deixou você vir ao mundo porque você tem um propósito. Você tem um plano para a sua vida. Isso não significa que o seu plano vai acontecer belo. Isso não significa que coisas não vão morrer, porque o servo do Senhor nessa palavra, ele morreu e deixou a mulher viúva. Isso não significa que não vai ter provas, mas se você tiver uma botija e amigos ao seu redor, e Deus assim, colocando as pessoas na sua vida, não vai faltar. Porque ela encheu todas as vasilhas, ela vendeu o azeite e ainda pagou o credor. E os filhos dela não foram para ser servo de ninguém, ficou com eles. Ficou com ela. Então que nessa noite a gente venha aprender que parar com esse negócio que eu tenho tão pouco para oferecer. Você tem o que você tem para oferecer. E é isso que importa para Deus. Porque se você não achar que não tem nada para oferecer para Deus, Deus não pode pegar nas suas mãos o que você tem. É você que tem que entregar para Ele. Falar, Senhor, eu só tenho isso aqui. O que a gente pode fazer com isso aqui? E Deus vai fazer um grande milagre. Né? Quebrar o orgulho para pedir ajuda. As pessoas é um ponto-chave, né? Para se dar bem nos relacionamentos com todos. Porque às vezes a gente está passando muita coisa assim, calada. Eu já passei e eu já quebrei meu orgulho sobre isso. E de passar necessidade, de passar muitas coisas mesmo, até com a tribulação. E você tem um orgulho tão grande que você não consegue pedir ajuda das pessoas. Sabe? Você não quer descer num livro, essa mulher não teve orgulho.
O orgulho dela foi quebrado naquela hora e ela conseguiu pedir, né? Todos somos dependentes uns dos outros. Sua dor, seu choro tem que me incomodar. Os segredos de confissões de problemas de outras pessoas, o caráter que você tem que ter, que você fica diante dos problemas do outro é o segredo. O segredo para você ter as pessoas chegarem até você para pedir uma ajuda, é o caráter que você tem que ter, o seu caráter tem que ser mudado. A pessoa nunca vai entrar em confissão com você, ela pode estar até precisando, mas ela nunca vai entrar em confissão com você. Confessar assim, eu estou passando por esse problema, eu estou, me deram esse diagnóstico, meu filho está assim, minha mãe está assada, é assim. Ela nunca vai chegar para você, por mais que ela esteja precisando, se ela vem em você, é um caráter defeituoso. Se ela vem em você, não pode confiar. Em uma roda de amigos, você pode soltar isso, não pode acontecer na frente de Deus. Então, a missão de hoje é um ponto só que você precisa para Deus atuar. E relacionamento com Deus, com as pessoas, tem que ser reto. As pessoas têm que confiar em nós. Glória a Deus. As pessoas têm que confiar na gente, para que os problemas delas a gente ajude, não aumente, né? Porque a gente não pode aumentar os problemas da pessoa. A gente tem que agir. Bom? E era isso que tinha para mim.